Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Poesia Porque Sim, com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Convidados especiais: Tatiana Cruz, Marcelo Martins Silva. Super Canja, Adriana Defente. Realização: Rádio Elétrica Corporation. Olá, rádio ouvintes. Olá. Agora eu dei para ficar. A pessoa, depois de fazer isso 1000 anos, começa a se enrolar. Como é que é o nome disso, professor? É gagazice. É um termo técnico. Lady Gagazíssima. Então, eu quero falar saraulers, aí eu me enrolo, entendeu? E isso foi uma coisa que... Esse é um dos grandes problemas dos neologismos, Kátia. Não, fui eu que inventei, e eu inventei espontaneamente. Então, quando não foi assim, sabe, não é uma coisa que eu precisei. Eu que inventei, eu comecei a falar, agora eu não consigo mais falar. Eu não sei o que acontece, mas... Sintam-se prestigiados, sejam todos bem-vindos. Nós já começamos, agora a gente está fazendo essa comédia dos erros toda semana, que fica assim, fica mais diver, porque eu também começar de novo, acho meio... Tá, vamos lá, professor Fischer e Diego, digam aí como é que estão as coisas. Primeiro de tudo, além de oi para todo mundo, vamos saudar os nossos dois queridos convidados, poetas aí, a Tatiana Cruz, que está de vermelho para rimar com a capa do livro dela. E o Marcelo, que está de xadrez, não tem nada a ver, né? Mas os tons são, né? Não, tá todo mundo... até que tem a ver, né? Vidro quebrado, xadrez e tal, uma coisa assim. Dois poetas que, aliás, a gente já leu aqui no Sarau em momentos assim esporádicos, né? E é isso aí, estamos aí para fazer um sarau sobre com poesia, pelo seguinte motivo: é foda, tá ruim de aguentar essa chatice, essa breguice, esse autoritarismo e tudo mais, né? Cafonice, cafonália, fora cafonas, eu tenho muito... Eu tenho muito lido isso. Como disse o Diego, né? Poesia porque sim. Porque sim. Porque sim. Eu ia comentar que tem uma pichação que eu adoro em Porto Alegre, já que essa figura estranha voltou à circulação agora nos últimos dias, que é a pichação aquela Temer Brega, que eu acho a grande leitura do país e a grande crítica que tem que ser feita. Assim. Então é isso, Temer Brega, para lembrar de um poeta também, né? Isso aí. Então... Marcelo quer dar um alô? Tati quer dar um alô, hein? Vai, Marcelo, fala aí. Pode ser. Então, bom, prazer, né? Sou Marcelo, um prazer estar aqui com vocês, estar junto aí junto com grandes poetas, né? Junto com o Fischer, com a Kátia, e estamos aí resistindo, né? Com a poesia, e sem poesia a gente resistiria também, né? Porque acho que essa é a palavra, né? Resistir, mas eu acho que ela ajuda bastante, né? E só queria dizer sobre a minha camiseta xadrez, é a minha herança grunge, tá? Que até hoje eu mantenho. Certo. E a Tati está numa estética vermelha, assim, por opção, né? A filha do Lê, assim, a gente tá... Não, vermelho, sangue nos olhos, eu tô com muita... Sangue nos olhos, no rosto, nos olhos. Sangue em tudo. Tem que ter sangue. Tem que ter sangue. E na real, eu tô... gente, muita emoção, porque quando a Kátia me convidou, enfim, porque eu sou fã louca, fã do Sarau, a poesia, que eu já vi vocês lendo, vários poetas eu conheci no Sarau, poetas novos, sou muito grata. Diego, a poesia dele... E estou feliz que está aqui com o Marcelo, que é um amigo querido, poeta. Então, graças, assim. E é isso, poesia é um jeito de fazer, talvez, o batimento cardíaco ir se acalmando nesses momentos, né? Que não está fácil. Não está. Bom, eu queria aproveitar, então, esse momento inicial para já pedir aquela
colaboração, né? Passar o chapéu aqui no começo do sarau, a gente solicita aos rádio ouvintes que puderem nos ajudar, que o façam pelo Pix, que é o katia@radioelétrica.com, e tem uma conta do Banco do Brasil que vai aparecer aqui na tela também, e que nos ajuda a manter a coisa funcionando, pagar um cachê para a Canja, que, aliás, hoje é a Adriana Defente, que é uma diva, né? E ela vai cantar aqui no final. Vamos começar, professor? Vamos lá? Vamos, tá, eu vou então, para saudar os nossos convidados, eu vou ler do Marcelo. Eu podia ler, sabe que o Marcelo publicou uma novela lá na revista Parentes, né? Uma novela muito bacana chamada 1000 Manhãs Semelhantes, que é uma coisa meio... Eu reli agora alguns capítulos, Marcelo. Quer dizer, eu li todos eles porque eu acompanhei, assim, na qualidade de, como é que se diz, editor, né? Mas é uma coisa alucinatória aquilo, né? Já começa no título, 1000 Manhãs Semelhantes, assim, parece que é um negócio, sabe, que, né, aquele que não sai nunca, tu fica sempre patinando no mesmo lugar. E, bom, enfim, é muito parecido com a vida real aí fora. Então, eu vou ler um poema de cada um aqui para introduzir os livros. O livro da Tati se chama Na Minha Casa Há um Leão, aí está o vermelho, e o livro é ilustrado pela Tati também. O livro tem toda uma concepção, que depois eu acho que ela vai falar. Olha um poeminha curta aqui que se chama Ampulheta, isolado do contexto. Ampulheta. O tempo da confiança. Queria enfiar o tempo da confiança numa ampulheta e ficar assistindo como a confiança se enche em longos ou curtos minutos. Precisamente é por isso que existe o tempo. Tudo tem seu tempo. Você ganhando confiança é a ampulheta mais linda que existe. Você se enchendo de areiazinha colorida e fina, dá até dó de mexer. Oh, coisa mais querida. E do Marcelo eu também vou ler um poema, tá aqui o livro dele, que é a editora da Tati Azouk, a editora do livro do Marcelo é a Diadorim. Duas valiosas editoras aqui da Redondeza. Eu vou ler um do Marcelo e eu vou ter que pedir o auxílio do Diego, porque ele se chama Como se fosse um poema da Wisława. Como que é, Diego, que se diz mesmo? Ah, Wisława. Wisława. Depois eu vou vir com as referências teóricas até sobre esse assunto aí. Aí o Marcelo faz uma imitação de estilo aqui genial. Gosto das fotos de vocês sorrindo. Alguém aqui precisa ser feliz. Gosto dos poemas que vocês fazem. Alguém precisa sacrificar a poesia, aquele humor ruim da Wisława, até aquele humor azedo. Assim. Gosto das conjecturas que vocês elaboram. Alguém precisa pensar alguma coisa. Gosto que vocês gostem do que eu escrevo. Alguém, além da minha mãe, precisa gostar do que eu faço. Gosto de gostar de vocês, mesmo que isso não seja verdade. Alguém precisa admitir que, para amar, é preciso coragem e 125 páginas de ficção. Gosto de escrever enquanto o mundo lá fora bebe meu sangue e pede que eu tome vitaminas. Alguém precisa inventar sonhos enquanto as máquinas de aço descansam. Muito legal. Eu tinha separado esse também para o professor Coleto, já acabando. Quebrando as pernas. Quebrando as pernas na largada. A vantagem de sair na frente, né? Tá, então vamos lá, Tatiana, vai lá, tua vez. Quer falar um pouco do livro, Tati, primeiro, da concepção dele? Pode ser, assim, claro. O livro são poesias, né, que eu fui reunindo, poemas que eu fui reunindo há muito tempo, e Na Minha Casa um Leão sempre é o nome de um poema que termina o livro, enfim, e é sobre conversar com as feras mais íntimas. Como é um poema que se passa numa casa, eu decidi criar, né, Fischer, uma distribuição desses poemas em cômodos da casa. Então, tu começa entrando pela soleira da porta até tu sair nos fundos quintais. Daí eu criei uma planta baixa, porque como eu faço colagem, eu queria que as aberturas de cada capítulo tivessem colagens com esses seres, com esses objetos que estão em condição de salto e em conversa com esse eu lírico que está tentando se entender nessa travessia, assim. Então, foi por isso que eu fiz as colagens, assim, com essa ideia. É isso. Isso.
Então, leiam um processo bonito, foi um processo bonito para me organizar um pouco, né? Não sei, eu nunca tinha escrito um livro, então eu tinha muita preocupação de como eu ia entregar o poema para as pessoas, assim, e como eu acho que sou virginiana louca, assim, fica pensando, se dá uma organizadinha, mas vai ficar melhor para mim, não sei se para os outros vai ficar, mas para mim vai ficar. Então foi isso. E a Azul que super comprou a ideia, inclusive fez colocar o livro, né, só para comentar, esse tri raro, né, todo miolo é colorido, com as colagens, então, presente que eles me deram, assim. Lê um poema então, Tati. Então tá, como a gente estava falando de poesia, de resistência, né, eu vou ler esse poema aqui. Nem sei a razão da surpresa, se nunca quis mesmo saber onde vai dar o rio, a estrada, o menino, admito mais o mistério do que as manhãs. Admiro mais a noite, sua boca grande, engolindo alguma coisa aqui do que o definitivo. Saboto a contagem das séries, das horas. Para que o calendário se vamos todos partir? Importante mesmo é ver você chegar me entregando as únicas certezas que importam. Que o arco-íris tem 7 cores, que vai passar, que é errado que os Estados Unidos sejam os americanos, que a gente tem sangue dentro da carne. E que quando a gente quer uma nota aguda no violão, a gente aperta pequeno, como você mesmo diz, a gente aperta pequeno, como a poesia aperta pequeno os dias. Mas para que mesmo os dias? Para que mesmo a poesia? E é isso. Legal. Tudo bem. Tá, Marcelo, vamos lá. Tua vez, então, tu fala também um pouquinho do teu livro, esse, Sim. né? A Matéria Inacabada das Coisas. Então tá. Gosto muito desse livro, né? Primeira coisa, gosto muito do resultado que ficou, mas eu não pensei nele enquanto assim um projeto. Eu vou escrevendo assim. Tem uma coisa, né? Eu gosto muito de escrever, então eu escrevo muito. Nem sempre eu sigo aquela orientação que tu escreve, deixa a coisa dormindo. Eu escrevo, acho que tá bom assim, vai assim, né? Nem tudo, né? Outra coisa, né? Eu adoro a palavra coisa. Então eu tinha na minha cabeça, porque ela é uma palavra assim que ela é um paraquedas, ela serve para tudo, né? Tu fala a coisa, o coisicar, a coisica. Então eu adoro essa palavra. Mas esse livro, esses poemas, eu comecei a escrever aquele mal-estar Brasil, mal-estar Bolsonaro após as eleições, e era como se desse para sentir que ainda ia piorar, sabe? Então, aí eu vou escrevendo, e quando eu me dou conta, ele tem uma certa unidade, porque, pelo menos a mim parece, não, eu sinto, que ele fala, então, desse mal-estar, né? O livro repete muitos termos, então fala de morte, eu acho que eu repeti umas 30 vezes no livro, né? Dente, sangue, e aí, então, me veio aí esse título também, por essa... Título até eu já tinha pensado, né? Porque, enfim, as coisas também... Era esse sentimento de fim, mas que as coisas não acabam. Elas aí continuam, e acho que é isso aí né, que a gente segue fazendo. Então, vou ler um poema que eu gosto muito, serve também aí para essa semana em que a Carris foi privatizada. Ele se chama A Vida Secreta dos Pombos. O prédio da prefeitura do prefeito é da cidade. O prefeito do prédio da prefeitura é da cidade. A prefeitura do prédio do prefeito é da cidade. A cidade, o prédio, o prefeito e a prefeitura são de concreto cinza escuro, dura pedra. O prefeito, a prefeitura, o prédio, a cidade e todo o concreto cinza escuro que há são das pombas, que cagam em tudo. E isso me parece muito justo. Também acho. Tá, Diego, vai lá. Eu vou, já que foi mencionado, então eu tinha separado aqui, eu vou fazer, pela referência que o Marcelo faz no livro, que o professor mencionou, eu vou ler um poema dessa poeta polonesa, que eu sempre sou convocado aqui para pronunciar o nome, e eu preciso sempre advertir a todos que eu não sei esse nome porque eu sou brilhante, é só porque eu sou um bom aluno. Essa semana passada eu estava dando aula
e eu estava trabalhando com alguns poemas dela com os meus alunos. E eu mostrei, então vou mostrar esse material aqui, ó. A tradutora... Vai rolar um PowerPoint agora. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. A tradutora explica aqui, ó. Tá escrito o nome e diz, pronuncia-se mais ou menos Wisława Szymborska. É assim que eu leio e foi assim que eu aprendi. Tá bem? Não sei mais nada de polonês. Aliás, não sei falar o nome da tradutora aqui, ó. Professora Regina, olha quanta consoante também, ó. Eu não sei falar o nome, não tenho essa habilidade. Até agora tu vinha nos enrolando aí e tal, botando banca. Não vem com essa, professor, que eu sempre avisei isso, mas agora eu comprovei aqui, enfim, com referência bibliográfica. Então eu vou ler um poema da Szymborska, que fala justamente de poesia, ou de gostar de poesia, ou do para que ela serve. O título é Alguns Gostam de Poesia. E ele diz assim, alguns, ou seja, nem todos. Nem mesmo a maioria de todos, mas a minoria. Sem contar a escola, onde é obrigatório, e os próprios poetas, seriam talvez uns 2 em 1000. Gostam. Mas também se gosta de canja de galinha, gosta-se de galanteios e da cor azul, gosta-se de um chale velho, gosta-se de fazer o que se tem vontade, gosta-se de afagar um cão. De poesia. Mas o que é isso? Poesia. Muita resposta vaga já foi dada a essa pergunta. Pois eu não sei, e me agarro a isso como a uma tábua de salvação. É isso, essa é a nossa amiga Szymborska se agarrando a essa tábua a qual a gente se agarra também, ou pelo menos no sarau de hoje. Isso. Tá, eu não sei direito por onde começar, mas eu estou achando vocês todos tão pequenos, lendo tão curtinho, que eu já vou logo me esparramar para causar aquele primeiro constrangimento. Eu ia ler 2 cantos dos Lusíadas, vai ler só um, é isso? Então, assim, não, eu vou ler uma sequência de 3 poetas que tem em comum, não tem nada em comum, na verdade. Na verdade, eu vou começar lendo, tem um link, vou fazer o link no final. Vou começar lendo uma poeta chamada Cristina Peri Rossi. Ela é uruguaia, dos anos 40. Distância Justa é o título do poema. E diz assim, bem curtinho. No amor e no boxe, tudo é uma questão de distância. Se te aproximas demais, me excito, me assusto, atenção, professor, me obnubilo. Obnubilo, muito bom. Digo tontices, me ponho a tremer. Mas se estás longe, sofro, me entristeço, me desvelo e escrevo poemas. Arrasou. Curtiu. Tá. O outro é de um norte-americano chamado Kim Stafford. Chama-se Minha Catástrofe de Ferro. Tudo estava indo para o inferno. Em poucos anos, meu casamento acabou, meu irmão tirou a própria vida, meu pai caiu morto na cozinha e, por uma elasticidade anormal, as noites ficaram mais longas e os dias cinzentos, e a comida sabia a serragem, a música ressecou-se, o sal foi encoberto por alguma amarga fumaça, as palavras falharam, os pés ficaram mais pesados. É isto envelhecer? Então um amigo me perguntou numa trilha rumo ao deserto, o que você quer, Kim Stafford? Quero ser um bom pai. Não, diz o amigo, não se trata da tua filha, você. Eu quero ser um bom escritor, então. Não, não se trata da escrita, você. Pensei e pensei. O sol fez brilhar uma teia de aranha de uma cicuta até a outra, e à medida que as folhas se curvavam e balançavam, uma iridescência,
nadava de uma extremidade à outra. Quero ser honesto, eu disse. Na paternidade, na escrita, na amizade, ao observar a terra, quero ser honesto. Sim, disse o amigo. Você não escolheu uma coisa fácil, mas fez uma escolha. Naquele momento, a catástrofe começou a acabar e o duro centrar-se teve início. Ah, toma na tua cara. E o último, pequeniníssimo, Daniel Ramírez, espanhol. Ler. Pensa nisso. Anota no estojo das recordações os nomes daqueles que te prenderam a um livro. Deves a eles a vida e uma ou outra morte. A tranquilidade de que sempre haverá uma fogueira onde queimar o medo. As tragadas de outro mundo possível com as quais esfumaçar a ansiedade. A capacidade de sentir por uma vida que não é a tua, mas também o abismo da solidão que te manterá afastado quando devias estar próximo. Assim eu encerro minha primeira participação, já pá. E o link dos poemas são todos poetas que foram indicados pelo Pedro Gonzaga, meu querido, de qual lerei na sequência um poema aqui. Ele vive postando poemas. E as traduções são do Pedro também? Eu acho que não, porque eram páginas de livro. Tem algumas, esses tempos eu vi justamente, quando tu falou da Cristina Peri Rossi, eu lembrei imediatamente do Pedro, porque ele tinha traduzido alguns poemas. Né? Talvez seja. Talvez seja, legal. Mas enfim. Tá. Professor Fischer, vai lá. Eu vou ler dois poemas, um dos meus poetas prediletos, é o Paulo Henriques Brito. É um poeta Esse nome é o máximo, né? Mínima lírica. Mínima lírica, é. E ele é um cara, assim, de uma negatividade que, vou te contar, né? E, bom, é tradutor, professor de tradução. Famosa negatividade encantadora, né? Exatamente. Eu acho ele o máximo, porque é muito delicado, assim, né? Mas é isso, não sobra muita coisa depois que a gente lê ele. Eu vou ler dois poemas dele. Um é tipo memória, assim, memória da infância. Se chama Mantra. Tudo era muito grande e longe. O tempo era uma lagarta enorme sem patas. Era sempre agora. As coisas surgiam e sumiam assim. As coisas eram gozadas. Cada coisa tinha um nome. O nome explicava tudo. Ter nome era o mundo. E quando a luz se apagava e o olho grande e cego das coisas se abria sobre mim, eu rezava o nome da coisa, o nome, até que ficasse vazio. E a coisa, mais que depressa, fechava o olho e dormia. Legal, né? Muito legal. Assim, que é uma homenagem ao Marcelo, que gosta da palavra coisa, que está cheio de coisa aqui nesse poema. E o outro ele tem dezenas de poemas sobre escrever poesia, sobre a natureza da poesia, sobre linguagem e tal. Aqui tem um que diz assim: dizer não tudo, que isso não se faz, nem nada, o que seria impossível. Dizer apenas tudo o que é demais para se calar e menos que indizível. Dizer apenas o que não dizer seria uma espécie de mentira. Falar, não por falar, mas para viver. Falar ou escrever como quem respira. Dizer apenas o que não repita a textura do mundo esvaziado. Escrever, sim, mas escrever com tinta. Pintar, mas não como aquele que pinta de branco o muro que já foi caiado. Escrever, sim, mas como quem grafita. É bonito, né? Muito. É tipo um programa de ação. Assim. Eu vou ler de novo, tá? É tão bonito que é. Dizer não tudo, que isso não se faz. Nem nada, o que seria impossível. Dizer apenas tudo que é demais para se calar e menos que indizível. Dizer apenas o que não dizer seria uma espécie de mentira. Falar não por falar, mas para viver. Falar ou escrever como quem respira. Dizer apenas o que não repita a textura do mundo esvaziado. Escrever sim, mas escrever com tinta.
pintar, mas não como aquele que pinta de branco o muro que já foi caiado. Escrever sim, mas como quem grafita. Paulo Henrique Brito, mínima lírica. Muito legal, muito legal. Ah, Tatiana, vai lá. Só me desmutando aqui. O Marcelo falou da questão da coisa, né, que aparece, né, Marcelo? Eu acho que a minha questão que aparece muito é o tempo, né? Eu tava pensando nisso, assim, que, tipo, e acho que com a coisa da pandemia ficou um limbo, assim, mais forte. E daí eu notei que eu tinha quase uma cronologia do limbo surgindo. Enfim, eu vou ler um poema que eu acho que fala sobre isso. Rotas de navegação as tenho, menos o mar, não sei mais o caminho para o mar. Me enterro, sei dos meus pés os limpos, lavo, o cheiro da terra não sai. Tenho me tornado bicho, uma árvore, alguma erva daninha? Mas que dano eu posso causar? Marcas marinhas as tenho, do meu tempo peixe, faço fácil chorar, umedeço, e a terra toda parece gostar e floresço. Deve ser algum plano verdejar esse canto escuro, molhar esse planalto seco, enraizar esse solo raso. Nas rotas de navegação as tenho, e tudo tem um tempo, para quem é como eu, do mar. Faço fácil chorar, faço fácil molhar, fácil escapar. Também tenho os meus segredos. Legal. Bonitão. Bonito. Diego, vai. Acho que é o Marcelo antes. Ah, desculpa, Marcelo. Vamos lá, então. Vou ler um poema meu do primeiro livro, aqui agora. O que carrego no ventre, que saiu pela editora Figura de Linguagem. Congelou. Em 2019. E um livro que eu tenho aí, grande carinho. E o primeiro livro que a gente escreve, pelo menos eu tive essa sensação, né, de reler e pensar, tiraria algumas coisas, né? Mas gosto muito desse livro. E também gosto aí das provocações. E esse poema, então a gente dividiu o livro, né, em lado A, lado B, tinha esse conceito do disco na capa, então eles não têm nome. Mas diz o seguinte: ao fechar os olhos, derramo café na palavra, em pé na cozinha, observando pela janela os anos estreitos entre grades e cercas. Espio a chuva, o fio da memória entre os dentes, e canto a poesia do morro, o recurso, o vocabulário pequeno, os simbolistas franceses, cuja língua não entendo, os grandes poetas ingleses, trocados no sebo por um disco do Ramones. Espero agradar os literatos, que me validem o talento e a palavra e uma cadeira de plástico em algum evento. Muito legal. Muito legal. Tá, Diego. Tá, vou ler 2 poemas aqui da Ana Guadalupe. Se vocês estiverem lembrados, algumas semanas ou meses já eu li um poema que era meio divertido, aquele... Como é que é? Fui Infeliz em Santa Catarina, que é um grande título, um grande poema. Eu vou ler 2 poemas aqui que estão relacionados a situações bem corriqueiras das nossas vidas. O primeiro se intitula Quando Cortam a Internet. Que rico tema, hein? É um grande tema, né? Aliás, eu diria que é um dos melhores poemas da literatura brasileira sobre esse tema. E acontece, e é bem recorrente, né? Porque esse poema já aconteceu comigo também. Olha só, quando cortam a internet, coisas insólitas acontecem, mas não sem a tentativa de refresh e do refresco de cogitar antes um lapso passageiro, raios, insetos no aparelho. Quando a página some, levando embora um link que se perderá para sempre, é aí que uma coceira aparece. Então descobre-se que o eu lírico carregava meses de urticária, ou brotoejas, ou micose da pior espécie. Quando ninguém mais digita palavra nenhuma, nossa heroína se levanta com tontura para ir à esquina, descobre árvores inesperadas na sacada, 4 ou 5 parentes desacordados na escada de casa. E o segundo que eu vou ler
é aquele medo que muitos de nós têm, eu pelo menos tenho com frequência esse medo, a ser, né, aos cuidados, né, a ser proprietário do imóvel. Então é um poema também, um dos grandes poemas sobre aluguel da literatura brasileira. Caro proprietário deste imóvel, em que vivo já há algum tempo, sem nunca, no entanto, abandonar o medo de você acordar meio mal-humorado, ou querendo abrigar seu sobrinho que faz faculdade de cinema, ou apenas irritado com meus hábitos noturnos, conforme informaram os gestores do condomínio. Acredito ingenuamente que se você me conhecesse, mudaria de ideia de forma brusca, enfrentaria a reprovação dos parentes. Se você me conhecesse, veria meu esforço e esmero, saberia que morei em outros 23 espaços alugados antes de chegar rolando a este. Se então fôssemos amigos que se conhecem há menos de um mês, mas já se compreendem profundo, você notaria que sua renda total é suficiente e que eu tenho tristezas o bastante para que você me liberte dos valores e avise rapidamente os gestores que tenho o direito de residir para sempre e livre de medo nesse seu apartamento. Essas são as preocupações aqui da Ana Guadalupe. Legal. Podia ser nesse seu apartamento de merda. um toque assim. Podia até fazer os reparos antes, né? Muito bom. Tá, eu vou ler 2, tá? Eu vou ler um do Pedro Gonzaga, mas antes eu vou ler um da Adélia Prado. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Kátia Suma. Esses poetas aí que o Pedro Gonzaga te passou, esses caras existem ou todos esses textos foram escritos pelo Pedro Gonzaga? Não, esses caras existem. Eu acho que não. Eu olhei na Wikipédia. Não, eles existem. Não. Eles existem. Eu acho que eles não existem. O Pedro chuta esses caras. Não é, professor. Fica elegante. americano, não sei. Não, eu vi ali pai, professor, tu está tirando onda da minha cara ou tu está com uma dúvida real? Ou qual é que é? Ou são as duas coisas? Estou tirando onda da cara do Pedro Gonzaga, que faz tanto tempo aqui, eu estou aqui sacaneando ele. Não, os poetas existem, sim. E alguns estão vivos, inclusive. Aproveitando a interrupção do professor aqui, eu tenho 3 livros para sortear hoje, então só vai começar agora o Eu Quero. É um pacote de 3, sendo que 2 são do professor, tá? Esse aqui, que é sobre o Mário Quintana, do professor e do prego. Esse aqui, Minha Aldeia, que é um clima mais infanto-juvenil, falando então, da cidade, que é bem bacana. Onde é que tirou isso aí, Catiação? Tu me deu uma vez para eu sortear. Eu roubei da sua casa. Deu uma passada aí. E esse aqui, esse cara é português, né? Isso, José Mário Silva, Efeito Borboleta, que é muito legal. Tu me deu vários para sortear e eu acabei que eu não sorteei todos ainda. Então, assim, pacotinho de 3, quem quiser os 3, vai no Eu Quero ali no chat e no final a gente vê o que fazer. Tá? Tem que buscar, porque alguns já decretaram que a pandemia acabou. Aqui em casa não acabou ainda. Queria dizer o seguinte, continuo aqui nos cuidados. Tá. Começar com a Adélia Prado. A Adélia Prado, eu já amei, assim, depois eu fiquei meio assim, agora eu virei uma velha sentimental que ama a Adélia Prado. Voltei a amar a Adélia Prado. Esse poema se chama Linhagem, é desse livro aqui, O Coração Disparado. E diz assim: minha árvore ginecológica, é isso mesmo, é ginecológica, me transmitiu fidalguias, gestos marmorizáveis. Meu pai, no dia do seu próprio casamento, largou minha mãe sozinha e foi para o baile. Minha mãe tinha um vestido só, mas que porte! Que pernas, que meias de seda mereceu. Meu avô paterno negociava com tomates verdes, não deu certo. Derrubou mato para fazer carvão até o fim de sua vida, os poros pretos de cinza.
Não me enterrem na Jaguara. Na Jaguara, não. Meu avô materno teve um pequeno armazém, uma pedra no rim, sentiu cólica e frio em demasia. No cofre de pau guardava queijo e moedas. Jamais pensaram em escrever um livro. Todos extremamente pecadores, arrependidos até a pública confissão de seus pecados, que um deles pronunciou como se fosse todos. Todo homem erra. Não adianta dizer eu, porque eu. Todo homem erra. Quem não errou, vai errar. Essa sentença não lapidar, porque eivada dos soluços próprios da hora em que foi chorada, permaneceu inédita, até que eu, cuja mãe e avós morreram cedo, de parto, sem discursar, a transmitisse a meus futuros, enormemente admirada de uma dor tão alta, de uma dor tão funda, de uma dor tão bela, entre tomates verdes e carvão, bolor de queijo e cólica. Ah, que é isso, minha gente? É bonita, né? Ah, que maravilha. E aí vou ler um do Pedro Gonçalves. Estava de mal Gonçalves. Com ela, então, Cartiação? Agora eu estou de mal com o Gonçalo Tavares. A pessoa velha vai, fica nessa coisa, entendeu? Vai e volta, e gosta e não gosta, e faz. Eu ando tão sentimentalóide, assim, eu ando tão, assim, tudo, eu estou chorando a todo momento, é uma loucura. Esses dias vieram buscar um freezer aqui, que eu vendi, e eu me emocionei, porque o guri que veio, era um que era o filho da dona do Brick e um, aspas, funcionário, os dois muito jovens. Uhum. E o que era funcionário era um gurizão, assim, de 17, 18 anos. Ele olhou pela janela, ele ficou tão comovido, porque eu moro assim na frente do rio, ele ficou tão extasiado, ele ficou tão emocionado, que eu me lembrei da emoção que eu tive o dia que eu entrei nesse prédio. Eu falei, nossa... Eu quero morar aqui. Assim, mas aí eu fiquei pensando nesse guri carregando um freezer com 17 anos, num país de merda como esse que a gente vive, o que vai ser desse guri que tem a sensibilidade para olhar uma coisa bonita e se emocionar, entendeu? Fiquei assim, fiquei fodida, já fiquei... Ficou o que eu posso fazer, entendeu? O que eu posso fazer, entendeu? Não posso fazer nada. O guri tinha que estar, sabe, numa escola, não carregando uma porra. Essas pessoas com 30 anos estão fodidas, entendeu? Não tem mais coluna, não tem... Tá. Eu falei que eu estou assim. Tu viu? Eu acho que eu nem vou ler agora, eu vou passar e na próxima eu leio, Pedro, tá? Fala, professor. Eu te assumo. Mas te certifica que esse próximo Pedro é Pedro mesmo, porque vai ter que Tá, professor. O Pedro está assim, tá se passando. Tá, eu vou ler um poema lindo do Ricardo Aleixo. Eu acho que não vou chorar, mas é de chorar esse poema aqui também. Minha mãe me deu ao mundo e, sem ter mais o que me dar, me ensinou a jogar palavra no vento para ela voar. Dizia, filho, palavra tem que saber como usar. Aquilo é que nem remédio, cura, mas pode matar. Cuide de pedir licença antes de palavrear ao dono da fala, que é quem pode lhe abençoar, e transformar sua língua em flecha que chispa no ar, se o tempo for de guerra e você for guerrear, ou em pétala de rosa, se o tempo for de amar. Palavra é que nem veneno, mata, mas pode curar. Dedique a ela o cuidado que se deve dedicar às forças da natureza, o bicho, a planta, o ar, mesmo sabendo que a dita foi feita para se gastar, que acaba uma, vem outra e voa no seu lugar. Isso a mãe falou, né? Aí ele volta a falar. Ainda ontem lá em casa me sentei para conversar com as minhas duas meninas e desatei a lembrar de casos que a minha mãe se esmerava em contar com luz de lua nos olhos enquanto cozia o jantar. Não era bem pelo assunto que eu gostava de escutar, aquela voz que nasceu com o dom de se desdobrar
em vozes de outras eras que tornarão a pulsar sempre que alguém no vento uma palavra jogar. Gostava era de ver a voz dela inventar mundos inteiros sem quase nem parar para respirar e ganhar corpo e fazer minha cabeça rodar como roda ainda hoje, quando para me sustentar eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. É um arraso, né? Legal. Ricardo Aleixo. Esse poema aí, professor, o Ricardo Aleixo, que é um grande performer também, né? Isso, ele tem uma performance com esse poema, depois que terminar, né, pessoal? Não agora, depois que terminar, procure no YouTube aí. Não, vão ferrar a gente agora aqui no meio do caminho. Acabou de... Procurem as performances do Ricardo Aleixo, porque tem esse poema, ele faz uma coisa fantástica com... Enfim, ele consegue fazer as pessoas ouvirem no momento que ele não está mais falando, assim, porque ele fica repetindo esse eu jogo palavra no vento e fico vendo. É uma coisa maravilhosa, assim. Quem sabe eu boto aqui um pedaço. Será que... Acho que vai rolar, sim. Acho que vai rolar, vai ser legal. Vou botar, tá. Minha mãe me deu ao mundo e sem ter mais o que me dar, me ensinou a jogar palavra no vento para ela voar. Dizia, filho, palavra tem que saber como usar. Aquilo é que nem remédio, cura, mas pode matar. Cuide de pedir licença antes de palavrear ao dono da fala, que é quem pode lhe abençoar e transformar sua língua em flecha, que chispa no ar quando o tempo for de guerra e você for guerrear, ou em pétala de rosa se o tempo for de amar. Palavra é que nem veneno, mata, mas pode curar. Dedique a ela o cuidado que se deve dedicar às forças da natureza, o bicho, a planta, o mar, mesmo sabendo que ela foi feita para se gastar. Que acaba uma, vem outra e voa no seu lugar. Ainda ontem lá em casa me sentei para conversar com as minhas 2 meninas e desatei a lembrar de casos que a minha mãe se esmerava em contar com luz de lua nos olhos enquanto cozia o jantar. Não era bem pelo assunto que eu gostava de escutar aquela voz que nasceu com o dom de se desdobrar em vozes de outras eras que tornaram a pulsar sempre que alguém, no vento, uma palavra jogar. Gostava era de ver a voz dela inventar mundos inteiros sem quase nem parar para respirar e ganhar corpo e fazer minha cabeça rodar como roda ainda hoje quando, para me sustentar, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Podem me ajudar? Eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Tá, quem é a Tatiana, né? Isso. Esse é um poema que eu pensei numa vingança, assim, mas não posso dizer de quem, vai ficar chato. Vingança é um dos grandes sentimentos que a gente tem. Concordo. E ódio é outro. Eu vou ler. Mas assim, tu falou que não vai contar, mas se a gente ficar pedindo muito, talvez, né? Não, aqui vai dar treta. Vai dar, é o namastreta, sabe? Melhor não mexer nisso. O nome é Banho de Raio. A agitação dos morros, o vento baixo, chocar de pó em tempestade. Esses convidados que chegam chamados pela tua linha do tempo te colocam inquieta, incomodada. Nessas tardes, eu tenho certeza, você mataria todos no silêncio da cozinha, ruminando a raiva atravessada, no tempero da carne, envenenando o prato da comida, silenciando o rádio de pilha, indo para fora então, toma banho de raio. É isso. Tá certo. Banho de raio é bom, assim, mas eu gosto.
Tá, Marcelo, vai lá. Vou ler um poema que é do Henrique do Vale, já que entramos aí nesse... Foi muito legal o que a Kátia falou, e acho que esse poema aí, ele nos leva assim, para esse lugar também, né? É preciso Marcelo, não caminhar mais. Só um pouquinho, está travando. Tu podes, eu acho que só a tua última frase ficou. Tá, agora voltou? Voltou. Tá. Era. Agora já me esqueci o que eu disse. Não. Não, tu falou que era um poema do Henrique do Vale. Estava lembrando do que a Kátia falou. Tá, isso, um poema do Henrique do Vale, que era um poeta aqui de Porto Alegre, faleceu muito jovem, e é um poema que nos joga assim para a esperança, né? Então diz, Oráculo, é o nome do poema. É preciso não caminhar mais sobre o medo da chuva e do vento, da noite e do orvalho. É preciso que as mãos se entrelacem no espasmo da vida e que sumam os desejos. É preciso não esquecer que o tempo é curto e que este é o último sol. Na verdade, é preciso aproveitar agora, pois ainda existem restos de lua, escamas de sonho, gestos de amor. Ainda existem sorrisos e o silêncio ainda não morreu. A grama dos campos continua alimentando os homens e os bois, e os cachorros ainda cantam impregnando a noite. Amanhã ninguém sabe o que será. Somente as flores e o vento, mas as palavras que fluem da sua mudez são inúteis para nós. Por isso é preciso viver sem ressentimentos, sem fumaça, sem ódios. É preciso fazer amor, mesmo que tudo não passe de uma dança desajeitada, vagalume sumindo na escuridão infinita. É preciso carregar o sofrimento nas costas com a leveza que existe nos anjos, se existem anjos, com a doçura que existe nas fadas, se existem fadas, com a paz que existe na eternidade, se existe eternidade. Gosto muito, assim, desse poema. Aquela coisa ali meio, né, final dos anos 70, né, mas gosto muito, assim. Muito legal. Tá, Diego, vamos eu vou lá. Eu vou ler 2 poemas de um cara lá de Feira de Santana, Bahia, mas que mora em São Paulo há algum tempo, chamado Rodrigo Lobo Damasceno. Saiu essa edição aqui pela editora Corsário Satã, lá do Fabiano Calisto. Uma edição super bonitona, assim, ó. E aí eu vou ler 2 poemas aqui, porque eu gostei deles, porque eu acho que eles fazem sentido também. Acho que esse aqui também talvez converse com isso que a Kátia estava falando. E também tem essas coisas de fazer uma definição de poesia e xingar os professores, né, professor? Sempre o pessoal gosta de xingar os professores quando definem poesia, né? Não são bibliotecas, são parentes explorados nas fábricas, tios feridos nas oficinas, avós sentadas por dias inteiros nas maiores feiras do interior brasileiro, pais sujos de graxa esperando a cerveja morna que esfrie o bigode, o café preto que esquente os peitos. Não são bibliotecas, heranças, tradições, diplomas. É qualquer coisa contra o caso do primo morto pelo tráfico, da fome do avô correndo solitário atrás de trabalho, das mães e tias humilhadas nos prédios públicos e privados da cidade que cresce sem consideração e sem graça. A favor do Caruru de São Cosme e Damião. Não são bibliotecas. O poema, isso que os professores chamam poesia, é qualquer coisa vindo contra, abrindo espaço, derrubando prédios, professores, prateleiras, catálogos. Tá, só tu não vai falar mal de professor aqui, porque aqui tem 3, né? Tu sabe que tem 3, né? O Marcelo também é professor, né? Além de nós dois, somos loucos também. Não. Maria aqui, né? Não, tava só registrando aqui que tem essa coisa de gostar de... mas não, no poema funciona, né? No poema e a treta lá com o professor de engenharia.
Da URGS. Eu não vi o vídeo, tu viu? Eu vi, é o melhor de tudo. O cara chineleia todo mundo. Pô, mas tu não entendeu ainda, cara? Caralho. Não, ele não fala caralho, ele fala... Pô, mas tem que ser muito burro para não entender. Já expliquei que o circuito... Não, o cara, assim, ó, estresse... grau 1000, entendeu? O cara completa, soltando as patas, ninguém pode fazer pergunta que ele tira horrível. Sabe quem é? Claro, fui aluno dele, nos tempos de tu fez engenharia. Claro. Ele já era assim. Já. Imagina ele agora. Vou ler o segundo poema aqui. Desculpa. É um poema aqui em homenagem a um outro grande poeta, um poema fúnebre, né? O título é justamente Belchior Morto. Belchior está morto, seu corpo esfria na cidade fria do sul sem o sol de Sobral. Coração, nômade, vinho, francês, fala nordestina, bigodes longos, longas paixões latinas, uruguaias, platinas, conhece o teu lugar. Todas as tuas canções e o violão vindo e violando o verso e as velhas leis deste universo vil. E já que é impossível lembrar-me com palavras deste mundo que partiu de mim um barco me levando de lá, de Mucuripe, crio outro contigo, mestre desobedecido, crio outro, universo novo, sem lei, sem pressa, só vida, vento, vela que me leva junto, mas para longe de ti. Mas é uma citação do Belchior, né? Sim, é uma grande... Bem bacana. Mas é bonitão, eu gostei. Bonitão. Gostei. Recomendo aqui, ó. Rodrigo Lobo Damasceno. Legal, muito legal. Então eu vou fazer assim, eu vou ler 3, tá? A louca querendo aproveitar o tempo, tá? Eu vou ler um da Tatiana, um do Marcelo e vou ler um do Pedro Gonzaga, tá? Então vou começar com a Tatiana. Eu escolhi aqui Matricaria Camomila, não sei se é assim que fala, é o nome científico do chazinho aqui. Pedirão para dormir a poesia. Camomila, descansa em paz, menina. Até amanhã, economiza a verve, a dor, a palavra, a rima. Deita na cama a tua solidão. Falarão que o que importa é comida, asfalto e o lucro líquido. Fazer serão, varrer o chão, encher o tanque de gasolina, acertar a matrícula. Dirão que não pare com as mãos. Mas, por favor, pedirão, economiza versos, metáforas, alegorias, reduza as elucubrações. A propósito, não fale elucubrações, nem outras palavras que se desdobram em 1000 sentidos. Guarda esse caleidoscópio que mora nos seus cabelos, dentro dos cabelos, ajeita esses cabelos. Hoje é recém-segunda, a semana mal começou. Não, te acalma, mulher. Te acalma, guria. A do Marcelo, eu vou ler a Mandinga Outra. Deixo para amanhã o que é do amanhã. Não faço o que disse que faria. Não leio nenhum dos livros que carrego. Não escrevo nenhuma linha das 99 que me faltam. Não troco nenhum lençol e deixo as roupas amontoadas. Ainda assim como chocolates. Não há mais metafísica no mundo senão chocolates. E acho solução para o que não existe. Deitado na cama, com meu abrigo cinza, deixo para amanhã o que é do amanhã. Aí, então, assim. E agora, vou ler o Pedro Gonzaga, desse livro que, eu não sei se é o primeiro dele, eu já não lembro mais, a última temporada. A última temporada é o primeiro. É o primeiro, né? É. Descobertas. Descobri-me poeta tarde na vida, quando o senso do ridículo, saudado aos meus 20 anos, revelou que seu queixo altivo protegia-se de fantasmas.
Descobri-me poeta pelo mero acaso de uma brincadeira sucessiva que, em surdina, rio subterrâneo exposto aqui e ali, em fraturas do solo, alastrou-se numa estranha hidrografia. Descobri-me poeta ao meio-dia, alívio dos amigos para os quais não li os poemas não escritos na última década. Descobri-me poeta, e isso é tudo, que revelem tudo aquilo que a norma pede. Quase já não... Peraí, eu acho que eu errei aqui, peraí que eu misturei 2 poemas que foram 2 páginas. Então, aqui, ó, ele descobriu-se poeta ao meio-dia, alívio dos amigos, para os quais não li os poemas não escritos na última década. Descobri-me poeta, e isso é tudo. Livre do mal do século, queridinho dos antibióticos, serei um homem-bomba até os 90 anos. Eu adoro isso. Homem-bomba, queridinho dos antibióticos, até 90. Ele começou tarde, agora ele vai fazer poema até os 90. É isso. Bom, não sei como é que a gente nunca sabe o tempo, se alguém quer ler mais... Acho que dá para fazer mais uma rodadinha. Vamos fazer. Uma rodadinha, acho que... Uma rodadinha. No tempo. Eu vou ler mais um, então, da Tati, e mais um do Marcelo. Da Tati se chama... Vocês estão sentindo o cheiro desse troço que eu estou usando aqui? Não, né? Não estão sentindo. Eu estou usando salompas. Salompas, uma puta dor aqui. Que coisa aborrecida, né? Tatiana Cruz. Difícil entender o tempo como bomba. Quando fervo a água para o café e a noitinha desce, existe algo que fala de uma temporada dentro do amor, como se o amor fosse útero, travesseiro, terra, um tempo fora do tempo. Eu sorrindo e regando as avencas que morreram. Me visita a casa encantada, me assaltam as tardinhas pequenas, as meninas sãs. Difícil entender o tempo como bomba. Vai cair uma chuva de verão dessas boas, lavar doenças, flores mortas da calçada. O lençol que eu lavei e torci, eu não vou recolher. Eu preciso entender o tempo como uma bomba d'água. Deixar a morte molhada. Eu preciso chamar os mortos para jantar. Quando fervo água para o café e ainda estou feliz, mesmo fora da temporada do amor, dentro do amor, o amor agora solto e à vontade, eu me sinto feliz de ver o tempo cair como bomba, que me atravesse o tempo. Eu sou, ao mesmo tempo, a água que ferve, a doença, a flor morta, o lençol, a calçada. Também preciso do tempo lavando a minha alma. Muito bom, hein, Tati? Fera. E aí eu vou ler o primeiro poema do livro A Matéria Inacabada das Coisas, do Marcelo, que é um poema em prosa, se chama Café Ancien. A pronúncia está boa, o nosso especialista aqui em francês, que é o Diego, estou falando bem? Café Ancien. Está excelente. Existe no centro da cidade, numa rua pequena de prédios cor de chumbo, um café intocado pelo tempo. Desde que o conheço é o mesmo, o balcão marrom com a barra dourada para apoiar os pés, os espelhos laterais próximos às mesas de mármore e os cinzeiros de vidro transparente. Lá no fundo, a escada em caracol que leva aos banheiros. Desconfio que seja o único, o último lugar em toda Porto Alegre onde ainda se pode fumar. Nunca fumei, mas quando venho aqui tenho vontade de fazê-lo e de me transformar num desses pés de colete de lã, camisa xadrez e calça de linho. Eles formam o que chamam de Assembleia dos Anciãos da Aldeia. Fumam e bebem café preto enquanto manuseiam o destino da humanidade como hábeis titereiros. Decidem se os planos e desejos dos homens se realizarão ou se tudo não passará de quimeras. Se a mulher de cabelos loiros ainda molhados do banho que caminha apressada levando a bolsa prensada contra o corpo, chegará ao serviço a tempo de evitar a segunda advertência do mês, ou se o chefe dela ficará preso no cruzamento entre a Borges e a Ipiranga devido ao acidente que ocorrerá se o caminhão de gás, que trafega na outra mão da avenida, aumentar a velocidade de modo a pegar o último suspiro do sinal amarelo, e se o menino da mochila preta, capuz na cabeça, colocar um dos pés, como é destro, por instinto será esse, na listra branca da faixa de segurança. Talvez ele nem pense nisso, se devia ou não esperar os carros pararem, porque a música que escuta nos fones de ouvido é perfeita.
tem o poder de fazê-lo sentir-se como se estivesse num filme, e todos à sua volta, os pedestres, o jornaleiro, a dupla de policiais, os motoristas, fossem atores e sabem de antemão o que devem fazer. Talvez um pressentimento, uma sacudidela nos fios que o prendem, o faça parar. Adoro vir aqui e tragar o aroma de café com cigarro. O valor do expresso é justo e o copo de água mineral com gás é por conta da casa. Os velhos não temem o tempo, aqui ele perde seu efeito ferruginoso. Sinto-me confortável entre eles. Imagino que me aceitem porque sabem que venho observá-los, que um dia assumirei uma dessas cadeiras, ou talvez eu já esteja aqui há tanto tempo que nem percebi. Talvez um outro eu ande por aí, prisioneiro das horas, correndo de um lado para o outro. Talvez um dia ele passe em frente ao ancião e imagino que não ficará surpreso ao me encontrar, pois o fato é que tem me procurado desde sempre. Os anciãos o conduzirão até a minha mesa e eu lhe pagarei o expresso, a moda da casa. Que linda ficção essa, né? Uma coisa... E é uma primeira vez que eu falei do livro aqui, eu disse que é um livro que tem muita coisa da cidade, né? Com esse sentimento, assim, de pertencer a um tempo meio espesso, assim, né? Que não é bem o presente. Enfim, muito bacana o Café Ancião. Muito legal. Tatiana. Gente, eu não sei o tempo, mas que a gente tem, né? Eu vou só ler um poema da... Não sei se vocês conhecem, devem conhecer a Mar Becker. É uma poeta que está sendo um fenômeno de vendas, fora que e de crítica, e fora que ela é incrível, eu sou suspeita. Estou apaixonada por ela. E ela lançou A Mulher Submersa. E eu tenho a sorte de ter a orelha do meu livro escrito por ela também, então eu tenho muita emoção. Vou ler esse poema. Pelo tanto de água no chão, o rastro indo do banheiro até o quarto, uma mulher sabe da outra, se lavou ou não o cabelo. Pelo desfiado da costura, percebe que aquela é a calcinha que ela mais usa. Pela semente de maracujá que ficou retida na base das costas, quase entre as nádegas, vê que ela prefere sabonetes desses naturais. Ao tocar o seio, reconhece o sutiã que se ajusta ou se ela costuma andar sem. Pelo gosto do sexo na língua, descobre o sangue vindo nos próximos dias. Nada precisa ser dito. Tudo se sabe e se adivinha. Depende de tantas palavras o amor de um homem por uma mulher, mas uma mulher ama a outra em silêncio. Essa é a Mar Becker. Muito legal. Marcelo. Certo. Vou ler então um poema. Vou ler 2 poemas curtos. Então esse é do A Matéria Inacabada das Coisas, se chama Luzes de Neon. Dentro de cada cabeça existe uma dor, e por debaixo dessa dor, uma neusaldina iluminando todas as dores que desejo esquecer e não consigo. Por isso, em cada esquina da cidade, me dói um peito as farmácias. Um poema do O que Carrego no Ventre, também curtinho, diz o seguinte: no supermercado do meu bairro, todo mundo é preto. Quem não é preto é quase. Quem não é quase nem é preto é pobre. E quase todo mundo é preto, é pobre ou quase. Tudo ao mesmo tempo. E esse é o único supermercado do meu bairro. Muito bom. Tá. Diego. Tá, vou fazer a minha última aqui com a rodada dos convidados também. Vou começar aqui com os crustáceos. A tarde é um útero quente de dentro do vidro da casa, de dentro da última casca, ainda queimo encharcada. A tarde é um coração viscoso, forjado de camada sobre camada, engomado, molhado, coberto de vapor d'água. A tarde é um signo mutável, um buraco ou um esconderijo, um feto, um gemido, uma chaleira que chia, uma enchente em copo d'água. A tarde é um casulo, domicílio de bicho em condição de salto.
A tarde é um guardado, um segredo, um baú de fotografia antiga, um café recém-passado, o silêncio aguado, liquefeito, um defeito destilado. A tarde é um nome do meio, um parente morto, o próximo bebê, o espelho para dentro. A tarde é o casamento do que foi e do que devia ter sido feito. A tarde hoje é um elemento líquido em situação de transbordamento, um lamento que voa em um aposento apertado. A tarde é esse imenso silêncio que fala. Tá aqui, Tatiana Cruz. E aqui eu vou ler um agora que diz o seguinte: Deus é um senhor preto, sonolento, que, para sorte nossa, não vê sessão da tarde. É um velho pipoqueiro da Andradas, quando lá havia cinema. É um alcoólico anônimo com balas de menta nos bolsos. É um deus de mãos selvagens, fã de jazz que duvida de si mesmo. Um poeta falido, como todo poeta, ingênuo e encantado com seu parco talento. É um crítico literário que escreve notas para um jornal que ninguém lê. Deus é um pequeno humano, como eu e você, por detrás de palavras vultuosas, quase nada. Pega ônibus, caminha pela cidade, deita na grama após muito andar, sem saber onde ir, olha o céu, sente a cabeça trêmula, acha que isso deve ser felicidade, depois esquece e acaba cochilando. Aqui, Marcelo. Muito legal. Tu vê que nós estamos bem de convidado poeta hoje, hein? E nós temos bons, né? E nós temos inclusive um poeta residente, né, que eu vou ler agora, que é o nosso querido Diego Grando. Aliás, eu tive que escolher aqui, Diego, eu não posso, porque eu não quero ficar chorando aqui agora, toda semana a outra vai e pá, começa, que saco, lá vem a outra chorar. Então eu peguei um que me dá raiva do jeito que tu escreveu, porque é impossível de ler. Ai, que ódio, que é coisa de poeta, assim, é o Smart. Então ele não sei se dá para ver, ele é colocado todo desgraçado, entendeu? É impossível de conseguir ler o troço, que aí a palavra fica fora da língua. É poema psicotécnico, sabe, Kátia? Tem que fazer... É poema para complicar a vida do leitor. Eu já não faria mais isso agora, mas né, agora a palavra foi lançada ao vento, agora não volta mais. Eu vou tentar aqui, eu fiz uns riscos ali para ver se eu consigo. Mas eu adoro o poema. Lendo em voz, sem estar falando, dá, mas aí tu vai falar, fica todo errado. Smart. Imagina só se, de repente, a gente tiver que pronunciar bem devagar e rouco, sem devagar, ou só puder ouvir ou responder se alguém chamar primeiro, já que a franquia não deu nem para o cheiro e agora é na banguela até o final do mês corrente. Se em certas regiões as cores se esquecerem, também as formas e o que mais couber na frente, como se um globo aparecer pirâmide, depois tijolo, depois bolo de rolo, sem cobertura, porque a visão ficou fora da área e todo mundo aos brados, esbarrando no outro, as mãos erguidas de esmolar sinal. Se na pressa do primeiro passo a gente se descobre desatualizado, ou durante uma atualização automática que só melhora para pior e sempre muda um pouco, impondo reaprender o jeito óbvio de arrastar os dedos até que a gente esquece onde ia. Se o que se come for ficando cumulativamente por termos ido até o fim do pacote e o sistema travando e bugando e pedindo atenção e arrancar com o dedo no fundo da goela a bateria é desperdício de dados e dados nutrientes. Se aquela coisa rara que acontece sem ser chamada e vem à tona e nos invade, em outros tempos já chamaram alegria. E a gente já entendeu como aguentar no osso, ninguém vai nos forçar. Imagina só
pagar mais caro o excedente. A leitura foi uma merda, esse poema. Não, foi bom, pô, eu gostei, eu entendi. Tu gostou? Até entendi. Entendeu agora, então, Diego? Não, eu leria sim, eu acho. Muito obrigado, Kátia, pô. Sempre uma honra. Obrigado. Mas tu quer ler? Não tem não, porquê. Tá. Por que eu faria isso? Não, porque o professor tirou o dia para me chinelear. Entendeu? Aí agora tá dizendo como chinelear? Que eu li errado, que eu li mal. Não, senhora, não vem com essa. Eu disse, aí a outra fica se se agora ele entendeu, porque tu leu o tri bem, né, Kátia? Ai, tá. Não, tá. Aí esquece, eu estou todo errado hoje. Tá? Vamos fazer o seguinte: vai ter o sorteio. Os nossos queridos convidados querem falar mais alguma coisa, uma declaração bombástica, lançar uma treta para o universo. Onde se acham o livro de vocês? Tá nas boas e nas más casas? Como é que é? Primeiro, fora Bolsonaro, fora Cafonas. Tá? Fora! Isso. Segundo, dizer que o livro está no site da Editora Zucchi. Está com frete grátis, que eles deixaram eterno esse frete grátis, então aproveitem. Eu não tenho certeza, elas vão me matar, mas acho que tá. Tem na Travessa, tem na Baleia, tem na Bamboletras, tem na Pocket Store. Enfim, eu fiquei bem feliz, porque eu não sei exatamente onde está. Daí, quando acontece de eu achar, eu dou pulos, saltos, sou eu, essas coisas assim. É isso. Então, eu queria agradecer vocês e fora Cafonas mesmo, né? Falou. Marcelo. Então, agradeço imensamente, foi um prazer enorme participar do Sarau, junto com a Tati, com o Diego, professora, Kátia, fantástico. E o livro, primeiro, né, antes disso também, declaração bombástica no Brasil, né? Nossa, vamos parar por aqui. O livro, então, assim, está lá no site da editora, de Adorim. O primeiro livro, que carrega no ventre, está no site da Figura de Linguagem. A Matéria Inacabada das Coisas está no site de Adorim. Também está na Bamboletras, na Baleia e na Travessa, essas que a Tati falou aí também. E também pode, né, me acha no Instagram, fala comigo, que eu falo com o Flávio, a gente desenrola aí. Então, travou. Nossa, deu uma travada, mas... Deu uma travada forte. Foi na parte de desenrolar, né, então... bem tranquilo. Tá falando com o Flávio da Diadorim, o editor da Diadorim. A Travessa que vocês falam não é a Taverna? Eu acho que é para ser, né? Fora Bolsonaro, né? O fora Bolsonaro deu para ver. Fora Bolsonaro. Ai, Marcelo, ficou todo bugado, mas tudo bem. Depois a gente releu o poema do Diego. E tá, era isso, então. Mais algum... Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu quero lembrar só o pessoal que puder e quiser fazer um Pix, katia@radioelétrica.com, tem também os números da conta do Banco do Brasil, para fazer o que todo mundo sabe aqui, pagar o ingressinho, possibilitar aí o cachê da canja e tudo mais. Beleza. Então, eu tenho os 3 livros aqui, um do português e 2 do professor, e um pacotinho, então, vou fazer o sorteio agora quando começar a canja. A livraria Taverna, Tati, tu tem razão, é a Taverna, não sei que mudou, perdão, daí foi indo, claro, a Taverna é maravilhosa, General Câmara. Eu fui na onda da Tati, daí falei... Ai, a pessoa, né? Desculpa, é sexta-feira, gente. Não, é terça-feira. Sexta-feira, é terça-feira. Sextou, não, terçou. Terçou, senhor. Viu? Essas pessoas pouca prática, hein? Não, o pessoal sabe que a gente essa vida, eu vou te falar uma coisa, Tati, isso aqui é tudo muito falso, entendeu? Muito falso. Não tem nada falso aqui. Só que a gente grava, não é ao vivo. Porque imagina, se fosse ao vivo, ia ser problemas de conexão direto. E aí a gente não ia nem poder ficar no chat ali, porque o chat, participem, que é um acontecimento. Com certeza. Eu me divirto muito ali. Bueno, muito obrigada a vocês dois, parabéns pelo livro de ambos, muito bacana. Aliás, vocês podiam ter sorteado, né, um livrinho para os ouvintes, né?
Mas fica prática, Kátia. Aí, manda aí que a gente, semana que vem, a gente... Mandaremos, sim, pode deixar. Manda, isso, a gente arma semana que vem. Então, vamos para a Canja, então. Queria chamar a Canja aqui da Adriana Defente, que é uma grande cantora aqui de Porto Alegre, mas ela não é só cantora, é compositora, instrumentista. Começou a estudar música aos 9 anos, flauta transversal, que ela toca até hoje, né, nos shows. E também, antes de começar com música assim, profissionalmente, ela fez teatro, trabalhou com dança, com teatro, e ela canta cada vez melhor, né? Ela está muito bem, em grande momento, e eu, então, tenho a honra de anunciar a Canja da Adriana Defente. Então, até semana que vem, valeu, beijos, obrigada a todos. Tchau. Adriana Defente. Estava aqui me preparando para gravar essa canja para o Sarau Elétrico, quando eu pensei que ela é o sarau, né? O tema é poesia, e eu acho que a poesia mais presente no meu cotidiano é essa imagem, a imagem da minha janela, que é justamente para onde eu vou estar voltada enquanto eu canto para vocês. E olhando para essa imagem, eu fiz muitas músicas. Fiquei muito tempo aqui, né, fechadinha no meu apartamento. Vocês podem ver lá, ó, a catedral, a cúpula da catedral no meio desse skyline, dessa tarde chuvosa com direito a relâmpagos. Aqui estão as minhas florzinhas que eu não cuido tão bem, mas elas sobrevivem a mim. E, enfim, foi olhando para essa imagem dessa janela que eu fiz essa música lá no início da pandemia, que se chama Tamanha Tragédia na Casca do Ovo. Um toque sutil de um simples mortal, tamanha tragédia na casca do ovo. Um gesto infantil, conteúdo fatal. E aí só nos resta olhar pela fresta. Não é sua vez, não é sua culpa. Já pedi pra você, por favor, não se iluda com conjunções astrais. São sempre inseguras e a superfície da lua não é de areia. Um toque sutil de um simples mortal, tamanha tragédia na casca do ovo. Um gesto infantil, conteúdo fatal. E aí só nos resta olhar pela fresta. Não é sua vez, não é sua culpa. Já pedi pra você, por favor, não se iluda com conjunções astrais. São sempre inseguras e a superfície da lua não é de areia. Essa aqui já é um pouquinho mais antiga. Ela aconteceu também nessa sala. E quando eu me dei conta que eu tava ficando velha, pra logo depois me dar conta que a gente tá ficando velho o tempo todo, né? Basta nascer. E outras conclusões sobre o envelhecimento. Pense bem, jovem senhora, o que se aprende com a história percorre todas as linhas do seu ser.
dissolve cada passo em falso, assim me faz ter gosto em estar com você, pequena, serena. Pense bem, velha mocinha, cada vinco, cada linha costura esse teu vestido demodé. Um clássico que bomba no brechó, o novo negro da estação. É rosa, é prosa dessa mistura subversiva, mulher, sem as agruras de ontem, da loucura que te traz lucidez. Quer mais saúde que sonho, é a Marinex, a Unissex, a Total Flex, tá lá de boa na lagoa. Relax, relax. Pois pense bem, velha mocinha, cada vício, cada linha costura esse teu vestido demodé. Um clássico que bomba no brechó, um novo negro da estação. É rosa, é prosa dessa mistura subversiva, mulher, sem as agruras de ontem, da loucura que te traz lucidez. Quer mais saúde que sonho, é a Marinex, a Unissex, a Total Flex, tá lá de boa na lagoa. Relax, 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 relax. Essa música é a música que mais me deu retorno. Nossa, a palavra retorno, coisa feia, né? A gente tá numa coisa, num sarau de poesia. Louros, felicidades. Ela é muito cantada por aí por uma das minhas musas, uma das maiores artistas que eu conheço, que é a Valéria Barcelos. Não sei se vai dar pra ouvir o trovão, foi agora. Se chama Controvérsia. Se às vezes uma pessoa me nota na rua e lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença, prefiro achar que é só humano, um jeito de agir estranho, a seres que se surpreendem com o espontâneo. Se às vezes uma pessoa me nota e lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença, prefiro achar que é só humano, um jeito de agir estranho, a seres que se surpreendem com o espontâneo.
Mas saiba, meu senhor, senhora, que fiquei assim por desfrutar da liberdade de viver pra mim, depois pra você. E se meu jeito te incomoda, digo e repito a toda hora, eu adoro ser essa pessoa que você detesta. Então, para de meter o bedelho onde não te interessa. Eu não tenho raiva, não tenho culpa e nem tenho pressa, pressa nenhuma. Para de meter o bedelho onde não te interessa. A minha alma é pura, pouco me importa se eu sou controversa. Mas saiba, meu senhor, minha senhora, que eu fiquei assim por desfrutar da liberdade de viver pra mim e só depois pra você. E se meu jeito te incomoda, lhe digo aqui em boa hora, me agrada ser essa pessoa que você adora. Para de meter o bedelho onde não te interessa. Eu não tenho raiva, eu não tenho culpa e nem tenho pressa, pressa nenhuma. Para de meter o bedelho onde não te interessa. A minha alma é pura, pouco me importa se eu sou controversa. Para de meter o bedelho, para de meter o bedelho, para de meter o bedelho onde não te interessa. Para de meter o bedelho, para de meter o bedelho, para de meter o bedelho onde não te interessa. Muito obrigada pelo convite, Kátia, Sarau Elétrico. Longa vida esse projeto maravilhoso. Muito obrigada. Se às vezes uma pessoa me nota na rua e lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença, prefiro achar que é só humano, um jeito de agir estranho. Há seres que se surpreendem com o espontâneo. Se às vezes uma pessoa me nota na rua e lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença, prefiro achar que é só humano, um jeito de agir estranho. Há seres que se surpreendem com o espontâneo. Mas saiba, meu senhor, senhora, que fiquei assim por desfrutar da liberdade de viver pra mim, depois pra você. E se meu jeito te incomoda, digo e repito a toda hora, eu adoro ser essa pessoa que você detesta. Então, para de meter o bedelho onde não te interessa. Eu não tenho raiva, não tenho culpa e nem tenho pressa, pressa nenhuma. Para de meter o bedelho onde não te interessa. A minha alma é pura, pouco me importa se eu sou controversa.
dia que eu fiquei assim, por desfrutar da liberdade de viver pra mim e só depois pra você. E se meu jeito te incomoda, lhe digo aqui em boa hora, me agrada ser essa pessoa que você adora. Para de meter o bedelho onde não te interessa. Eu não tenho raiva, eu não tenho culpa e nem tenho pressa, pressa nenhuma. Para de meter o bedelho onde não te interessa. A minha alma é pura, pouco me importa se eu sou controversa. Para de meter o bedelho, para de meter o bedelho, para de meter o bedelho onde não te interessa. Para de meter o bedelho, para de meter o bedelho, para de meter o bedelho onde não te interessa. Muito obrigada pelo convite, Kátia, Sarau Elétrico. Longa vida esse projeto maravilhoso. Muito obrigada.